E é isso, otakus, beleza? Tô aqui com mais um vídeo. Dessa vez trazendo um vídeo diferente aqui no canal, mano, que é o vídeo do Cellbit descobrindo traição no celular. Se eu não me engano, é o terceiro episódio da série Simulacra. E, cara, eu tô curtindo bastante, é sério. Eu já assisti os episódios anteriores, só não trouxe react. E, cara, por ser um tipo de react diferente, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais. Deixa um like aí pra apoiar, mano, que eu vou me basear no feedback de vocês pra mim ver se eu continuo trazendo. Então bora começar o vídeo que eu tô bem ansioso em 1, 2, 3, let's go. Você tá ouvindo isso? Esse som de morte, de pessoas desaparecendo, demônios dentro do celular? Simulacra 3, bem-vindos de volta Simulacra 3. a essa série maravilhosa que cada dia faz menos sentido o que tá acontecendo nesse celular, muito pelo boa amor série. de Deus. Então você vê que na frente da porta da sua casa tem um celular. Resuminho. Come find me. Don't. Que é o ex-namorado que traiu ela e ela brigou com ele, mas ele claramente não tava satisfeito com a situação. Alguém mandou mensagem. Esse pra cara tá Ana suspeito, no Tinder. mano. Ele tá muito Era um suspeito. cara chamado Taylor. Foi aí que o Greg finalmente disse que ele ia na casa da Ana verificar se tava tudo bem, se ela tava lá. Ok, ele começa a mexer no computador. Meu Deus do céu, o que é isso? Apagando todos os dados em 120 segundos. Eu começo a receber notificações de um cara chamado Isso foi muito Alder. bizarro, Aí ele mano. fala, eu tô tentando, eu tô enlouquecendo, a voz dele. A foto da Ana tá me olhando, ela não tava me olhando antes, o que tá acontecendo? Ok, ele pôde receber mensagens do capeta e o celular bugar completamente. Aparentemente ele voltou ao normal e a Ana tá me olhando no fundo do... Como assim ela tá me olhando? A foto dela antes era assim. E aí, depois disso tudo Nossa, acontecer, verdade, né, ela mano? ficou assim. A princípio eu tava tentando Caralho. raciocinar e achar uma lógica de quem tinha sequestrado ela, mas pelo jeito nada é o que parece. Então talvez eu esteja olhando essas coisas de uma perspectiva um pouco errada. Mas ao menos uma coisa eu tenho certeza. Tem algo errado com esse celular. Definitivamente tem algo errado com esse celular. Tem dúvida. Esse celular tem algum papel importante pro que tá acontecendo. Ele não tá assim à toa. Não existe um celular que fique assim magicamente. Ah, eu fui sequestrado. E por coincidência meu celular Exato. agora está possuído pelo Exato, demônio. mano. Tem algo aqui. A coisa mais óbvia a se pensar, obviamente, tem algum vírus nesse celular. Alguém instalou algum tipo de vírus nele. E se isso aconteceu, será que é alguém que tá monitorando o que eu tô fazendo? O celular ficava fazendo Possivelmente. perguntinhas e piadinhas sobre É alguém possível. tá olhando tudo que eu faço e sobre ter cabeças flutuantes me cheirando. Será que a pessoa que pegou a Ana colocou um vírus no celular e deixou na porta da minha casa justamente pra brincar comigo? Será que é algum tipo de psicopata brincando como se ele estivesse orquestrando todo um mistério justamente pra eu ficar paranoico com esse celular? Enfim, vamos tentar Uma boa descobrir o que tá teoria. acontecendo. Mano, o Cellbit é muito inteligente, velho. Você tá maluco, mano. O cara pensa numa teoria que faz muito Pegando o sentido. celular de novo, além da foto de fundo ter mudado, aparentemente não mudou mais nada. Eu dei uma olhada nos arquivos e tá tudo como tava antes. Eu fui na conversa do Greg e aparentemente ele tava super desesperado tentando falar comigo. E eu não sei se ele tava fingindo, porque talvez ele mesmo mandou apagar os dados do então. celular e Isso tava que tá só estranho, fingindo. Aí, você tá aí ainda? É, isso só é pra estranho. confirmar que eu não tinha mais acesso à conversa. E aí eu falei, oi, tô aqui, tô de volta. Só que logo depois disso, o Greg fez um negócio que me pegou de surpresa. Ele falou, eu encontrei algo no computador da Ana. Eu falei, o quê? E ele falou, aparentemente ela fez um backup do celular dela. Aí ele me mandou os arquivos de volta pro meu celular. Então peraí, se ele fosse a pessoa responsável por deletar os Ele arquivos, não ia mandar ele não de volta. ia me enviar mais arquivos ainda depois disso. Não faz sentido. A não ser que pode ele ter queira sido que mandou confiança, tá deletar. ligado? E aí ele me falou que tinha uma parte de backup dos arquivos na casa dela, que foi os arquivos que ele me enviou, e tinha outra parte no escritório dela. Ok, ele me enviou os arquivos, eu recebi eles, sincronizou tudo certinho, e agora eu tenho mais um monte de coisa da Ana pra ver. Ok, vamos lá. Esses arquivos que ele me mandou era principalmente um monte de conversa e e-mail, então eu decidi começar nos e-mails. A princípio não parecia ter nada muito importante nos e-mails, tinha algumas mensagens aleatórias do trabalho dela, tinha umas compras que ela fez, mas aí eu vi que o Murphy tinha mandado uma mensagem pra ela. Murphy era o quem? Murphy é aquele colega de trabalho que a gente viu no Ah. primeiro episódio, que ficava dando em cima e assediando ela no trabalho, que ficava chamando ela de gostosa, que ficava dizendo que ela tinha que usar vestido curto e não sei o que. E descorrompendo o e-mail dele, era ele falando que ele queria dar um vestido curto pra ela, e era pra ela falar as medidas do corpo Nossa, dela pra esse ele, cara é muito pra ele cuzão, comprar mano. o vestido perfeito pra ela. Ok, esse cara é bem estranho e aparentemente ela não respondeu o e-mail. E o último e-mail era um e-mail muito bizarro, que era uma propaganda de seguro pra quando você for sequestrado. Que? Era basicamente um e-mail inteiro vendendo um Nossa, serviço mano. pra quando você for sequestrado, você pode pagar essa empresa e eles pagam o seu sequestro.
Não, beleza, tá, beleza, super normal. Ok, Normal. hora de ir pra onde interessa. As conversas novas que a gente tem. Nesses arquivos que o Greg mandou pra gente, uma das conversas que restaurou o histórico foi do próprio Greg. E essa conversa é bem interessante. Até agora o que a gente tinha é que eles tinham brigado em algum momento e a partir do dia 1º de agosto eles não tinham conversado mais. Mas no dia 27 de julho, aparentemente eles estavam conversando de boa. E a Ana claramente estava bem insegura do relacionamento dela com o Greg, perguntando coisas como: você tá entediada comigo? Eu sou entediante? E falando que ele tava estranho quando eles saíam juntos, que ele não queria dançar, não queria fazer nada com ela. E no dia 1º de agosto foi quando chegou o grande dia que a gente queria tanto. Aparentemente eles estavam discutindo na vida real e a Ana saiu de casa e o Greg foi falar com ela e eles estavam brigando já e ele queria entender por que ela tava tão brava. E foi aí que ela mandou a foto que explica tudo. Se corrompendo a foto é basicamente uma foto dela segurando o celular do Greg e no celular do Greg tinha uma foto de um bilhetinho que uma menina tinha deixado pra ele. Uma menina chamada Yolanda. E esse bilhete tinha basicamente o nome dela, beijinhos e o número dela. Ok, a princípio a Ana tava errada de ir mexer no celular do namorado dela escondido, mas depois de um pouco de briga, o Greg assumiu que saiu algumas vezes com a Yolanda. Ok, tecnicamente não tem nenhuma prova de que eles ficaram, até que a Ana mandou outra foto que mostrava que a Yolanda tinha mandado um teste de gravidez pro Greg. Mostrando, eu não estou grávida, ainda bem. Por que que ela teria mandado um teste de gravidez dizendo ainda bem que eu não tô grávida pro Greg? Não precisa ser um gênio pra... Ok, eles transaram sem camisinha e estavam preocupados que ela tinha engravidado. Então toda a briga da Ana e do Greg tá solucionada. Ou ela não, viu né? essas Ou fotos não. no celular dele, mostrou Ou é pra só um ele, amigo e ela tá eles comentando, tentaram. né? Ele tentou se defender que ela não devia mexer nas coisas dele, que foi o que ele disse no primeiro episódio, e a Ana descobriu que o namorado dela tava traindo ele e quase engravidou outra menina. E a partir daí a Ana parou de responder ele, eles terminaram e ela baixou o Tinder e começou a procurar outros caras. Ok, faz sentido. Basicamente era isso que tinha pra ver de novo do histórico do Greg. Faz sentido, Agora faz tem sentido. mais histórico de conversa com a Ashley. Lendo a conversa das duas, é o que você esperaria Ela tem de algo, duas essa melhores menina. amigas quando uma terminou. Era a Ana reclamando e falando do Greg, falando que não acreditava que ela tinha sido traída e elas estavam conversando bastante. E a Ana aparentemente não queria sair de casa, não queria fazer muitas coisas. E uma coisa que eu achei estranha é que numa noite aleatória, a Ashley aparentemente ficou bêbada e começou a dar em cima da Ana. Falando coisas do tipo, por que você não sai comigo? Você devia ter um encontro comigo. E a Ana ficou claramente um pouco desconfortável. E depois disso, a Ashley mandou um áudio pedindo desculpa. I just read my text. I'm so mano, quando você tá bêbado... Ok, a conversa das duas aparentemente Pior não que tem rola nada além mesmo. disso. E agora a gente chega num ponto que a gente não tinha tocado muito ainda. O histórico do Tinder dela. Antes de receber esses arquivos, ela não tinha praticamente histórico com ninguém. Todos os caras do Tinder que ela tinha conversado, aparentemente nenhum deles tinha dado em alguma coisa. Eu li todas as conversas e nenhum dos caras que ela conversou pareciam ser importantes. Todos eles eram meio babacas e ela tinha ignorado ou não conversado muito, mas a gente tinha um histórico inteiro do Taylor. E o Taylor é o cara do Tinder que a gente tava conversando esse tempo todo. No primeiro episódio a gente tinha estranhado que o Taylor falou que conhecia a Ana e não tinha histórico nenhum. Agora a gente tem o histórico dele. A conversa dos dois começa com Titanic. Aí a Ana manda o quê? Aí ele fala, é o que eu uso pra quebrar o gelo. Nossa, ele mandou que bem, bosta, o cara é rápido, o cara é certeiro demais. Não, foi então bom, com foi certeza essa foi a primeira conversa que eles tiveram, porque ninguém quebra o gelo no Tinder 2 vezes. Então essa foi a primeira mensagem que eles mandaram e aparentemente não tinha nada demais. O Taylor é um cara engraçadinho, que fica mandando várias piadinhas e cantadas, o que você esperaria de uma pessoa no Tinder. Foi aí que eu vi que dava pra ver o perfil da Ana no Tinder. E o perfil dela, basicamente, ela falava que gostava de piadinhas, gostava de café. E uma coisa que eu reparei que é bem importante é que ela deixou bem claro que ela tava procurando um relacionamento sério no Tinder. Então ela realmente tava tentando achar alguém pra superar o Greg. Inclusive, uma das etiquetas no perfil dela era superando um término. Voltando pra conversa do Taylor, eles ficavam conversando e brincando e tal. E aí o Taylor mandou um vídeo cantando... You're everything that I see, I want your heart, love and emotion. Precisava fazer. Vai isso, cantar né? bem, mano. Vai cantar bem. Bom, ao menos esse vídeo comprova que o Taylor é realmente o Taylor, é o cara da foto, não é um sequestrador se passando por outra pessoa. Vendo a Ou história não. de conversa dos dois, Muito fácil aparentemente esse esse Taylor é um cara bem tranquilo, bem de boa. Ao contrário do Greg, que é um cuzão chato pra caralho, esse Taylor é um cara engraçadinho e maneiro.
Ok. E a conversa dos dois termina com o Taylor dando uma cantada nela, pedindo pra ela passar um número que ele não tinha ainda. Eles conversavam só pelo Padrão Tinder. de Depois de ler a Tinder, conversa mano. do Taylor, o Greg me mandou uma mensagem perguntando se eu tava escondendo alguma coisa. Eu falei, o que você tá falando, irmão? Ele falou, porque eu tô vendo no computador dela e tá mostrando que ela se encontrou com alguém do Tinder. Eu falei, quê? Ela se encontrou com alguém do Tinder? Mas todas as conversas dela, ela não tinha marcado de se Não encontrar com marcou ninguém. nada. Literalmente nenhuma conversa do Tinder dela, nenhuma, falava sobre ela se encontrar. Então talvez tenha alguma conversa no backup do trabalho dela, que a gente não sabe. O Greg perguntou se eu sabia de alguma coisa disso e eu falei que não, a única pessoa que ela aparentemente tinha conversado mais era o Taylor mesmo. E ele perguntou se eu tinha falado com o Taylor sobre a Ana e eu falei que sim, eu tava perguntando pro Taylor se ele sabia alguma coisa pra ver se ele ajudava na investigação. E aí o Greg ficou muito puto comigo porque eu tava dando informações pra esse Taylor e ele não era confiável. E eu até podia relevar, mas é que ele foi muito babaca. Ele ficava mandando coisas tipo, eu sou o namorado dela, você não tem que fazer nada, cala a boca e obedece o que eu falo, eu que mando aqui. Meu irmão, você não é namorado dela nenhuma, vocês terminaram, ela tava literalmente no Tinder procurando outra pessoa. Fica de boa aí, eu tô tentando achar ela também. Meu Deus, nossa, não precisa ser babaca. O Greg até agora, ele é muito chato, ele só atrapalha a investigação e fica enchendo o saco. Ele não tem informação nenhuma sobre a Ana, ele traiu a mina e quer ficar bravinho comigo. Eu tô tentando achar ela mais que você, velho, você não tá fazendo nada. Exatamente, depois você foi na casa dela. Mas tudo bem, ele mandou os arquivos. Antes eu suspeitava dele, mas o fato dele ter mandado os arquivos não faz sentido ele ter sequestrado a menina e ter mandado os arquivos, a não ser que ele seja um super gênio que esteja me manipulando. Eu acho também que ele eu acho pode ser um difícil, porque super ele parece gênio. ser bem idiota. Depois de brigar um pouquinho com o Greg, aparece uma notificação Ele é e a estranho. Ana tweetou de novo. Ih, O quê? caralho. Era outra selfie dela e ela tava dizendo, hoje vai ser um dia interessante. O que tá acontecendo? Só que dessa vez não tinha só isso. Algumas pessoas responderam o Twitter dela, falando, você tá meio sumida, eu tô preocupado, o que tá acontecendo? E ela respondeu, ela falou, eu tô só ocupada com o trabalho, tá tudo bem. Que mentira do c****. Você não tá ocupada com o trabalho, você não tá indo no trabalho, sua casa tá toda bagunçada, você sumiu, mulher. Quem que tá respondendo essas pessoas? Não Quem é que tá no ela, perfil né, dela além de mim? Claramente tem alguém tentando fingir que ela não foi sequestrada. Claro. Por quê? Quem tá fazendo isso? O que essa pessoa quer? Eu fui olhar no reflexo dos olhos dela, porque ela tinha mencionado, olha no reflexo dos meus olhos naquele vídeo. Eu fui ver se tinha alguém forçando ela a tirar selfie, talvez alguma pessoa com uma arma. E não, ela claramente tá tirando a selfie sozinha. A única coisa que faz sentido é que alguém tá forçando ela a fazer isso. Ou pegando fotos antigas, o que a gente não tem como confirmar. Depois dessa foto do Twitter, o Taylor veio me chamar no Tinder de novo. E ele falou, eu vi que a Ana postou uma selfie no Twitter. Você não acha que você tá preocupando à toa? Você não acha que você tá pensando demais nisso? Ixi, velho, que bosta. Aí eu falei, por isso que você tá solteiro. Eu tinha falado pro Taylor que o Greg tinha ido na casa da Ana, ver se tinha acontecido alguma coisa. E aí o Taylor perguntou se o que tinha acontecido. E eu mandei o áudio daquela voz estranha. E aí depois de ver isso, o Taylor começou a suspeitar do Greg também. O que é razoável de suspeitar, até porque eu mesmo tava suspeitando do Greg antes, porque ele tinha traído, ele era meio bravinho. E aí eu decidi Ele é o perguntar principal suspeito, pro Taylor se ele tinha se encontrado com a Ana já. Porque o Greg falou que a Ana tinha encontrado alguém do Tinder. E o Taylor falou que não, eles nunca tinham se encontrado, eles só conversavam no Tinder, mas ele nunca tinha visto a Ana pessoalmente. Conversando um pouco mais com o Taylor, eu mencionei que o Greg tinha traído a Ana, e aí o Taylor sugeriu conversar com a amante, pra ver se o Greg tinha alguma coisa suspeita, pra ver se ele tinha falado alguma coisa com ela. Eu achei uma boa ideia, então eu fui atrás do número daquela menina que ele tinha ligado, então eu precisava achar o número dessa tal de Yolanda de algum jeito. Tava A gente tem no aquela papelzinho? foto do número de telefone dela, que era 0405 no bilhete, mas obviamente 0405 não é o número de telefone, então a gente precisava achar algum jeito de conversar com essa Yolanda. No primeiro episódio, a Ashley, que é a melhor amiga da Ana, veio zoar essa Yolanda porque ela trabalhava numa loja de roupas. Entrando no site dessa loja de roupas, eu peguei o número da loja e liguei. Quando eu liguei pra loja, ele pediu pra eu colocar um código de uma das vendedoras, ou seja, 0405. o código da Yolanda nessa loja era 0405. Colocando o 0405 na loja, eu finalmente peguei o número da Yolanda. Boa, Perfeito, mano. vamos falar com essa mina. Como eu Que tinha da hora ligado pra esse jogo, loja, velho. a Yolanda que me mandou mensagem primeiro, falando, olá, bem-vindo à loja Ferris & Kane, como eu posso te ajudar, o que você quer comprar? Aí eu falei, eu não quero comprar nada, na verdade eu sou um policial. Aí ela falou, o quê? E aí eu comecei a fingir que eu era um policial, Já meteu o comecei louco. a questionar ela sobre o Greg, perguntei se ele era violento, o que tinha acontecido de verdade, e aí a Yolanda começou a me explicar que o Greg era uma ridícula, era uma vergonha, ele era todo covarde, e ele só ficava se fazendo de machão, mas ele não ia conseguir machucar nenhuma mosca. E aí ele Nossa, o mandou cara é um um áudio lixo, hein, mano? que o Greg tinha mandado pra ela, meio que terminando depois que a Ana descobriu. I think we should stop seeing each other.
Ok, então aparentemente tá confirmado, o Greg Cara, é é um inofensivo, lixo, mano. ele só é um babaca mesmo. É, E depois de babaca. conversar com a Yolanda, o Greg do nada chega putaço comigo, perguntando: o que você foi se meter nas minhas coisas? Você não tem que ficar vendo que eu traí minha mina, e daí? Você não tem que se meter nisso. retardado, eu falei, tá mano. bom, nossa, eu só tô vendo as coisas aqui, você mandou as mensagens, eu tô lendo as coisas, não posso fazer nada. Tô só verificando as coisas, beleza. E aí o Greg começou a falar: por que você não tá suspeitando desse Taylor aí? Bom, até agora, na verdade, o Taylor virou nosso maior suspeito, porque ele tá no Tinder e aparentemente a Ana se encontrou com alguém do Tinder, mas a gente não sabe ainda quem é aquele Alner, não sabe, a gente não tem muita informação sobre o que tá acontecendo. E aí o tão Greg falou que tava perdido suspeitando ainda. muito do Taylor e mandou um artigo do jornal que dizia que várias pessoas que saíam pra se encontrar no Tinder estavam desaparecendo e que estavam rolando uma onda de crimes no Tinder. E nesse artigo sobre as pessoas desaparecerem no Tinder, tinha uma ferramenta onde você podia colocar o nome da pessoa e ele ia dizer se essa pessoa tinha ficha criminal, se ela tinha feito algum crime ou não. Eu falei, interessante. Vamos começar a checar alguns nomes então. Primeiro de todos, eu só coloquei Greg Summers, que era o nome inteiro do Greg, pra ver se tinha alguma coisa, e o Greg tinha a ficha limpa, Nada. ele nunca tinha feito nenhum crime. Eu coloquei o nome do chefe da Ana, aparentemente nada também, e aí eu coloquei Taylor Pereira, que era o nome completo do Taylor no Tinder, Tem. e achou 6 coisas, Caralho. 6 pessoas chamadas Taylor Pereira. E aí ele pediu a idade e a localização do Taylor. A idade dele era 22, eu já tinha 22. visto no perfil do Tinder dele, mas a localização não tinha em lugar nenhum. Como eu vou saber aonde o Taylor mora? Não tem como perguntar para ele. Aí eu lembrei até que que ele tem. tinha um perfil no Twitter. E checando o perfil do Twitter do tem. Taylor, os tweets dele tinham o GPS ativado. E o GPS estava marcando Springwood. Ok, a gente tem todas as informações que a gente precisa. A gente coloca o nome, sobrenome, idade, localização e vamos ver se ele tem alguma coisa na ficha criminal. E ele tinha. O Taylor, que parecia ser um cara tão maneiro, tão engraçadinho, ele já tinha sido preso por assédio sexual. Velho. Vamos parar por aqui, eu sei, tá ficando interessante. Mano. Temos algo aqui, temos um novo Temos suspeito algo na nossa aqui, vida. velho. O Greg tá limpo, mas o Taylor tá bem mais sujo agora. Muito obrigado por estar assistindo, acompanhando essa série. Muito obrigado pelos gosteis. Eu não quero ficar me enrolando aqui. Se você quiser se inscrever, se inscreve. E eu te vejo no próximo episódio de Simulacra. Tá ficando interessante. Tá Onde muito vai parar? Quem interessante, pegou velho. essa menina aqui? O que tá acontecendo com o meu celular? A mãe não teve nenhum demônio nesse episódio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nossa, show demais, mano. Eu adoro assistir essa série, velho. Muito bom mesmo. E, cara, agora realmente o Taylor se tornou o principal suspeito, né, mano? Por causa desses crimes que ele cometeu, mano, ele acaba se tornando bastante suspeito. Ele acaba sendo muito tranquilo, muito suave com o Selbit, no caso, né, mano? Tipo, dando informação e tal. Mas eu sinto que ele tá tentando dar uma tirada do caminho dele, tá ligado? Tipo, pra dar uma livrada pra ele. Tipo, sendo gentil pro Selbit acreditar que ele tá tentando ajudar. E que não ele é o criminoso, né, mano? Mas eu não sei se... Não sei se é ele, velho. Eu sinto que esse jogo ele não quer dar nada na cara, tá ligado? Se tá muito na cara, é porque não é essa pessoa, mano. Tanto que o Greg foi um exemplo, né? Todo mundo começou a assistir a série do Selbit e falou, nossa, é o Greg, mano. O Greg é um cuzão. Mas, tipo, pode ainda ser, né, mano? Mas o que tá dando a entender é que ele é limpo, tá ligado? Ficha limpa, pá. E ele só é um cuzão mesmo, igual o Selbit falou. E, cara, eu espero que vocês tenham gostado desse react. Deixa o like aqui no vídeo, mano. Apoia aí se vocês curtem esse tipo de react. Como eu disse, é a primeira vez que eu trago, assim, coisa diferente, além de rap de anime. E se vocês gostaram, mano, então apoia aí bastante que eu vou trazer sim. Deixa aqui nos comentários, diz pra mim reagir. Ativa o sininho também pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!